Olá, tudo bem? Tô aqui para compartilhar mais um pouquinho do que eu ando lendo por aí. E o livro que eu trouxe essa semana, ele é da coleção da Tag Inéditos, né? Eu recebi pela assinatura da Tag Inéditos. É uma escritora que ela já é bastante conhecida em vários países, mas é inédita no Brasil e eu amei. Amei a escrita dela, amei o jeito que ela envolve a gente na história e amei principalmente a história desse livro, que é esse livro aqui, Uma Vida Bela, da Virginie Grimaldi. Ela conta a história nesse livro de duas irmãs que tem 5 anos de diferença entre elas e elas ficaram 5 anos sem se falar, né, por algum problema que a gente descobre depois ao longo do livro, né, a gente consegue desvendar esse mistério ao longo do livro, mas elas ficaram 5 anos sem nenhum telefonema, sem nenhum contato, e após a morte da avó, uma delas convida a outra para passarem uma semana juntas na antiga casa da avó, e nessa uma semana muita coisa acontece, muita conversa, alguns conflitos, algumas quebras de barreira, né? Alguns laços são reatados, e é fascinante, a história é muito envolvente. E ela tem uma coisa interessante que ela faz nesse livro, que ela conta o que está acontecendo nessa semana delas na casa da avó, mas também o que aconteceu ao longo da vida delas. Então, o livro começa com o nascimento da irmã caçula, já estou dando um pedacinho só de spoiler, mas ele vai indo e voltando. Então, ela fala ontem e o mês e o ano. E aí conta a Emma, que é uma das irmãs, a irmã mais velha, a Emma, conta o que aconteceu naquele dia, conta o que ela sentiu naquele dia. A Agathe conta o que ela sentiu, não necessariamente nos mesmos dias, né, mas em alguma data determinada, esse é o ontem. E aí hoje ela coloca o dia que elas estão vivendo aquela experiência, e também a mesma coisa, sempre a Emma e a Agathe falando, cada hora uma, e é legal porque você vê a personalidade das duas, né? Elas são bem diferentes. Eu lembrei bastante das minhas sobrinhas, porque elas me fizeram lembrar, né? A personalidade de uma e de outra me fizeram lembrar das minhas sobrinhas também, que são desse estilo, mais ou menos, de relação, né? Que eu percebo, elas são crianças ainda, mas eu percebo um estilo bem parecido de relação da Emma e da Agathe. E elas nesse vai e vem, você vai descobrindo um pouquinho mais de como cada uma como cada uma reage numa situação, e até entendendo como que elas chegaram nesses 5 anos de silêncio. Você começa a buscar justificativas, né? E mais pro final do livro só que é revelado o real motivo desses 5 anos de afastamento. E assim, eu ri demais em algumas passagens, né? Em algumas partes eu ri muito, em outras partes eu chorei, em outras partes eu senti raiva. Esse livro realmente me envolveu, mexeu com as minhas emoções. Eu só sei que no final eu tava chorando, né? Me acabando de chorar, controlando ali, tentando controlar as emoções, mas é difícil, porque realmente ele é muito envolvente. Quando elas vão superando as barreiras, quando elas vão resolvendo o que ficou, os vestígios que ficaram para trás de mágoa, é muito emocionante. Então eu recomendo muito essa leitura, Uma Vida Bela, da Virginie Grimaldi, a história da Emma e da Agathe, né? Essa história de amizade, de cumplicidade, de laços de irmãs mesmo, assim, uma cuidando da outra o tempo todo, e é maravilhoso, né? Eu me lembrei bastante dos meus irmãos, da relação que a gente tinha quando era mais novo também, e é muito envolvente, porque a gente acaba trazendo, né, a situação, eu pelo menos sou assim, né, acabo trazendo a situação que eu tô lendo para minha vida e começo a fazer reflexões e a pensar como que seria se fosse comigo, e é realmente fascinante. É um livro gostoso, fácil de ler, tem bastante capítulos, mas são capítulos curtinhos porque é a fala de cada uma. Então elas vão, pontuam aquele dia que elas viveram ou aquela situação que elas viveram e já acabou. Então não são capítulos muito longos, mas dá para ler assim numa batelada, porque justamente por ser curtinho, em linguagem fácil, você se empolga quando vê se já leu vários capítulos, e é maravilhoso. Eu tô já com vontade de reler. Eu já peguei um outro para ler, né? Assim que eu terminei esse, eu já peguei outro para ler, mas eu tô com saudade da Emma e da Agathe, porque eu fiquei apaixonada por elas. Elas são maravilhosas mesmo, muito divertidas, divertidíssimas. Eu amei. E fica a minha recomendação, minha dica dessa semana, Uma Vida Bela, da Virginie Grimaldi, pela Tag Livros. Não sei se consegue achar em outro lugar, caso alguém queira comprar, mas na Tag Livros acha. Então, essa é a minha dica, espero que vocês gostem e se divirtam tanto quanto eu me diverti com essa leitura. Um beijo e até o próximo vídeo.